O dia certo, glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Ô, glória. É muita alegria estar na casa do Senhor adorando o Deus de Israel com vocês. Vou ser breve na minha saudação, mas sem longa demora, abra a vossa Bíblia no livro de Jeremias 18. Jeremias 18, versículo 1. E diz assim, de acordo com a tradução desta Bíblia, a qual eu estou com ela. O Senhor Deus me disse, desce até a casa onde fazer os potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel mesmo que o oleiro faz com barro? Vocês estão nas minhas mãos, e assim como o barro está nas mãos do oleiro, sou eu, o Senhor, que está falando. Em qualquer momento posso dizer que eu vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Igreja, eu estava lendo o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, ele é considerado o livro, eu posso dizer, o livro de concerto com a igreja, com o povo de Israel. E enquanto eu estava lendo este livro, eu fiquei pensando, Deus, no século 21, no ano de 2016, o que eu presencio são pessoas dizendo, por que Deus só fala comigo? Por que toda vez que eu preciso ouvir a voz de Deus, Deus manda um profeta mandar eu ler no livro de Jeremias? Por que Deus ele sempre está me corrigindo? Por que Deus sempre me castiga? Enquanto aquele irmão que sempre faz as coisas erradas está recebendo bênção? Por que aquele irmão que durante o dia até prega, durante o dia até ele louva, mas à noite, sendo casado, vai carecer a seio de mulheres alheias, ele continua recebendo bênção? E eu lendo no livro de Jeremias, eu vim entender uma coisa, que Deus, ele castiga e ele corrige, ele avisa o filho que ama. Eu estava lendo o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse vai dizer que João, quando ele recebe uma revelação de Deus sobre as 7 igrejas, vai dizer que as 7 igrejas, Deus dizia, tenho eu porém contra ti isto, tenho eu porém contra ti aquilo, mas terminava dizendo, porque eu te amo eu corrijo, porque eu te amo eu te aviso. Então, e muita gente fica perguntando, por que Deus está me corrigindo? E eu aprendi uma coisa, sabia que a gente perde tempo enquanto a gente vai dizer, Deus vai visitar aquele irmão que está fazendo isso. Eu entendi uma coisa, que enquanto Deus está falando comigo, é porque eu ainda estou agradando Ele, mesmo às vezes eu estando errado, mas Ele ainda tem algo para me dar, porque Ele ainda fala comigo, e quando Ele não fala com aquela pessoa, é porque faz tempo que Ele perdeu a intimidade com aquela pessoa, é porque faz tempo que Ele perdeu a intimidade e a essência com aquela pessoa. Então aceita a repreensão de Deus, porque enquanto Ele está te repreendendo, é porque Ele te ama. A história de Jeremias vai dizer que Jeremias, ele no meio dessa passagem, ele vai avisar o povo de Israel, o povo de Judá, que estava adorando deuses falsos, sobre o castigo de Deus. Então Jeremias vai falar claramente, receber essa visão, desce a casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar o oleiro trabalhando no vaso. A Bíblia vai me dizer que a forma é a roda aonde o oleiro estava trabalhando. Eu vim entender uma coisa, que o vaso se quebra em cima da roda. Muitos pregadores, preletores vão dizer que o vaso caiu e se quebrou no chão. Mas eu lendo na história, eu não encontrei o vaso quebrado no chão, eu encontrei o vaso quebrado em cima da roda. Aí eu entendi uma coisa, eu digo, Deus, a roda está em movimento. Porque naquele tempo o vaso ele era feito de forma artesanal, em cima da roda em movimento. E para construir o vaso, a roda tem que estar em movimento. E se o vaso está quebrado em cima da roda, mesmo ele quebrado, mas ele continua em movimento. Mesmo ele quebrado, Deus continua usando ele, porque ele ainda é vaso. Mesmo ele quebrado, Deus continua usando ele, porque de uma maneira ou de outra ele continua sendo vaso, porque Deus levantou ele como vaso. Mas aí, como o ser humano ele é tão falho, ele continua apontando, ele está quebrado, mas ainda está em movimento, ele está desconcertado, mas Deus ainda usa. Ei, deixa usar, porque está na mão do oleiro, deixa usar, porque quem está trabalhando é o oleiro.
O oleiro está trabalhando no vaso, então quem sou eu e você para julgar? Porque se o oleiro está trabalhando, é porque da maneira ou de outra ele vai deixar perfeito. Até está quebrado, até está destruído, até a aparência do homem até está sem unção, mas ainda está em cima da roda. A aparência do homem ele nem presta mais, mas está na mão do oleiro. A aparência do homem, ele perdeu a essência de adorador, mas o meu Deus está dizendo, eu ainda sou Deus de Israel para consertar o vaso que está quebrado. Para encerrar, o vaso, o barro, eu estudando, na cidade de Alagoas tem uma olaria, aonde lá, quando é construído o vaso, o barro fica de molho primeiro antes de construir o vaso. E para descobrir que o vaso está pronto, ele bate na borda do vaso, para o vaso cantar. E se o vaso não ecoar lá dentro, é porque ainda não está pronto. Eu entendi, Senhor, enquanto eu estou na prova, eu tenho que cantar no meio da minha prova. Enquanto eu estou na prova, eu tenho que cantar. Porque se eu não cantar, eu volto pro forno. Se eu não cantar, eu volto pro forno. E é ruim vaso ficar de molho, sabia? É ruim vaso ficar de molho. Se eu fosse você, eu cantava no meio da prova. Porque senão você vai voltar pro fogo e vai ficar de molho por um bom tempo. Então adora no meio da prova.